O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, viajou ontem para Natal, no Rio Grande do Norte, onde acompanha as ações da Força Nacional no combate aos atentados criminosos no estado. O governo federal já determinou o envio de mais de 600 agentes da Força Nacional e de forças federais em apoio às tropas policiais do estado. O ministro disse que o governo dará apoio financeiro para que sejam compradas mais viaturas, mais armamentos e para uma reestruturação do sistema penitenciário. O ministro afirmou ainda que o Estado é uma prioridade nacional para investimento. Segundo ele, o governo já investiu mais de 5 milhões de reais desde o início dos ataques. Para autoridades estaduais, os atos são uma retaliação do crime organizado a ações repressivas do governo que resultaram em prisões nas últimas semanas. Um balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Rio Grande do Norte no último sábado contabilizou ao menos 252 ataques contra a população, prédios públicos, comércios, desde a última terça-feira. E para falar sobre essa violência, essa onda de violência no Rio Grande do Norte, nós conversamos agora com Juliana Mello, que é antropóloga, pesquisadora do sistema prisional e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Muito bom dia, Juliana. Bem-vinda aqui ao Jornal Brasil Atual. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela sua participação. Na sua avaliação, professora, a ida do ministro da Justiça, Flávio Dino, demonstra realmente que o governo federal está preocupado com essa situação e que vai colocar todos os esforços para fazer frente a essa onda de violência, principalmente fazendo uma atuação no sistema prisional, porque senão me parece que é enxugar gelo. Qual é a sua avaliação? Olha, Rafael, a questão é muito complexa, né? Isso mostra, sim, o interesse, né, do governo nacional com a questão, e é importante que o governo nacional esteja olhando para a situação prisional no Rio Grande do Norte, especificamente. Mas queria colocar para você que esses ataques, eles não são novidade, né? Eles já, pelo menos é a terceira, quarta onda de ataque que a gente tem, sobretudo a partir de 2016. E esses ataques vêm acontecendo de forma sucessiva. 2018, 2020, 2021, a gente teve alguns salves, né, do Sindicato do Crime, fazendo ameaças a esses ataques, mas não se concretizaram, né? E, enfim, a gente tem quem é de Natal, do Rio Grande do Norte, já me solidarizando com todas as famílias e sem correr o risco de pensar que eu estou romantizando as facções, né? São fatos conhecidos e quase todos eles, quase todas as vezes, a gente tem o mesmo pano de fundo, né? Apesar desses grupos criminosos estar usando a violência como idioma, né? E isso é injustificável. Eles estão demandando também para que as denúncias que são feitas sucessivamente, eu acompanho famílias desde 2017, né, denúncias de violações gravíssimas sejam apuradas, né, investigadas e coibidas de uma forma mais eficaz, né? Então, desde 2017, eu acho que esse é um momento importante no Estado para compreender o que está acontecendo hoje. A gente teve um massacre, né, na prisão estadual de Alcaçuz, que é a maior do Estado, né? Naquele contexto, a gente teve uma guerra que durou 6 dias na prisão até ser contido, e que essa guerra se estendeu para a rua, com um número alto de mortos, né, na rua, uma guerra, tomadas de bairros por facções rivais. Então, a gente teve todo esse processo e um endurecimento muito forte, né, do sistema prisional em relação a algumas regras, né, alguma forma de proceder de gestão prisional. Então, acho que algumas coisas foram feitas positivas, como reforma. Alcaçuz, por exemplo, era considerado uma prisão queijo suíço, porque se fugia muito fácil de lá. Se falam de compras de fuga, né? Tinha celular. Hoje você não tem essa realidade. Existiu uma reforma, né? Muito dinheiro foi investido em arma. Houve uma ampliação grande também no número de agentes de policiais penais, né? Então a gente teve esse processo, mas ao mesmo tempo, paralelamente, a gente também teve um regime de endurecimento que é desnecessário, né? Então as famílias desde 2017 denunciam sistematicamente práticas de tortura. Estou falando de práticas como espancamentos, enforcamentos, choques, né? Você ser obrigado, uma pessoa com uma doença contaminosa como tuberculose, ser colocada numa cela em que as pessoas não estão doentes, para que todo mundo seja contaminada. A família entrega uma escova de dente, uma lâmina de barbear, isso não chega. Então, por exemplo, 38 pessoas numa cela tem que dividir a mesma escova de dente.
a família também é maltratada. Desde 2017, as visitas íntimas foram suspensas, não há uma previsão legal para isso, mas na maior parte dos estados brasileiros, essa é uma prática que ocorre. A família é um apaziguador, ela diminui a tensão no sistema, né? Então, assim, então são denúncias sucessivas e que não têm eco, né? E, infelizmente, esses ataques, né? E as familiares, eu já acompanhei isso, já tentaram denunciar isso de formas pacíficas, por exemplo, em cultos religiosos, em passeatas, isso, ou mesmo indo aos órgãos, né, públicos que precisam investigar mais eficazmente, né, a prática de tortura nas prisões potiguares, né? E isso não ecoa, mas com esses ataques isso ecoa, né? Então, eu vejo assim como muito negativos para o próprio grupo, né, organizado, criminoso, né? Porque eles vão ser sufocados, né? Eles, com certeza, acredito que com a instalação da intervenção na prisão, o rigor vai aumentar ainda mais, então além dos pouquíssimos projetos de reinserção social, por exemplo, eu acho que eles vão ser cortados por enquanto, enfim, eu acho que essas denúncias de violações de direitos humanos que a gente vem fazendo vão continuar acontecendo, né? E, então é um tiro no pé, de certa forma, mas ao mesmo tempo eu vejo como uma forma de tentar, né, num grito de ódio injustificável, trágico, né, que está prejudicando a população de Natal, mas eles estão querendo que as denúncias que eles fazem sejam ouvidas, né? E é importante a gente pensar que, ouvindo essas denúncias, a gente não está fortalecendo o crime organizado, a gente está enfraquecendo o crime organizado, porque o crime organizado é o que mais cresce no nosso país, assim como as milícias, né? A gente já é a terceira maior população carcerária do mundo e nós não somos um país menos violento. Numa situação de miséria absoluta, quem tem uma pasta de dente, quem tem uma coisa mínima, isso ganha um outro valor, né? Agora mesmo no Rio Grande do Norte, na última semana, vários jovens foram presos, muitas vezes jovens que estão há 3 dias, 4 dias, 7 dias no crime, né? Eles vão entrar para a prisão, vão entrar classificados como associados a uma facção criminosa, vão para um pavilhão de facção. Então, isso só fortalece essa violência. Então, assim, para concluir, né, um pouco, sempre são essas táticas que são usadas, né, chamar força nacional, eu não estou criticando isso, emergencialmente eu acho que é a medida, mas a gente não pode ficar só nisso, né, e também a intervenção não pode ficar só nisso, porque a gente também tem que ver que eles estão de uma forma torta, injustificável, volto a dizer, né, mas eles estão tentando denunciar violações provocadas pelo próprio Estado, que deveria zelar, né, minimamente, que a gente sabe que todo o sistema brasileiro prisional é marcado pela tragédia, né, mas minimamente eles estão demandando a lei de execuções penais, né, então é muito paradoxal que através da violência eles estejam tentando falar sobre isso, né? E eu acompanho essas denúncias faz muito tempo e realmente elas não são escutadas de outra forma. Então a gente só aumenta essa violência e cria espirais, né? E cada vez a gente fortalece mais o crime organizado. Então o menino que estava 3 dias no crime, que foi preso agora, ele está no pavilhão do sindicato, está marcado e vai estar numa universidade, vai sair de lá cultivado no ódio, porque sendo submetido a um tratamento cruel e degradante, sem ter outra possibilidade de remissão de pena, de estudo, ele não tem como sair de lá melhor. É quase um milagre você sair de lá melhor. A gente está conversando com a professora Juliana Mello, que é antropóloga, pesquisadora do sistema prisional, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Agora, professora, e o governo estadual, a governadora Fátima Bezerra, ela não é sensível ela não foi sensível a essas denúncias, a todas essas violações dos direitos humanos? Como é que o governo estadual, que é do Partido dos Trabalhadores, está reagindo a essa situação? E a população do estado potiguar, do Rio Grande do Norte, como é que ela consegue absorver essas informações? Ela tem uma visão, digamos, de meios de comunicação, de uma visão repressiva, ou ela consegue entender a situação em que vivem esses detentos? Bom, as questões que você me coloca assim são complexas, né? Eu vou tentar dar um panorama, etc. Eu acho assim que um governo é triste observar que
Eu acho que tanto os governos da esquerda, de certa forma, eles terceirizam muito a questão, né, da segurança pública para os governos de direita, e às vezes a gente não tem um rompimento, né, dessas mesmas práticas. Eu acho que cabe repensar um pouco essa pauta, né, de uma forma mais abrangente, para que a gente tenha um país mais pacificado. Essa é a história, né? Por outro lado, também um governo, ele não se faz, um governante, ele não se constrói sozinho, né? Eu vejo o governo estadual amarrado a velhas estruturas que precisam ser quebradas ali, e que demandam, por exemplo, uma atitude mais eficiente do judiciário no sentido de monitoramento, de fiscalização dessas práticas, de escuta, né, desses familiares de uma forma menos desigual, menos distorcida, né, qualificando-os como se fossem criminosos e mentirosos apenas, né? Então acho que a gente tem que pensar isso, né? O governo atualmente tem muitos bons projetos, né? Recebeu livros do Departamento Penitenciário Nacional, agora mudou o nome, mas enfim, era esse o termo até recentemente, né? Mas esses projetos estão no papel, eles não estão sendo implementados, né? E de uma forma geral, não se deu atenção a essas denúncias e você criou de fato uma situação insustentável, né? Como eu disse, esses ataques eles vão reverberar contra os próprios presos, né? A população, você me perguntou, a população fica aterrorizada, ela fica assustada, muitas informações falsas também se alimentam tentando se alimentar desse pânico, né? Então, efetivamente, a gente não sabe que se queimou determinadas casas foi o sindicato ou não foi, ou foi um grupo oportunista, né? Então, assim, é muito triste ver isso, está prejudicada, né, a população, porque a cidade está funcionando muito mal, o estado de uma forma, principalmente o Natal, né? Mas é uma visão punitivista, né? De um entendimento reducionista, né? Há um entendimento de que eles estão demandando regalias, né? Então tem uma tentativa forte de colocar isso, principalmente na mídia local, de que o que eles estão querendo é regalias, então fala, olha, eles estão querendo TV, né? A mesma coisa quando o trabalhador faz uma greve, por exemplo, ele vai pedir, eu quero tantos por cento, né? Você pede o máximo e você sabe que você não vai conseguir, né? Então, mas eles estão pedindo visita íntima. Eu acho que é um tabu que tem que ser colocado aí. Não é uma previsão, não há previsão legal, como eu disse, mas é uma prática que funciona, que dá certo em várias outras unidades, né? É uma demanda. Né? A fome, por exemplo, é uma questão que você tem que ser tratada de uma forma mais séria, porque a comida, além de estragada, além de ínfima, ela é pouca. Então mas a população de modo geral, ela não tem sensibilidade para isso, né? Ela acha que eles está sendo passada essa ideia de que eles estão lutando por regalias, né? Então o fato assim de você estar demandando que você não seja torturado, né? E vai ser publicado agora um relatório, está para sair, do Mecanismo Nacional de Combate à Tortura, que já teve no Estado 3 vezes, apresentou uma série de recomendações que não foram seguidas ainda, adotadas de forma eficiente, né? E que vai mostrar, por exemplo, que numa cela com 40 pessoas, onde cabem minimamente, assim, relativizando esse padrão 6, você tem todas as pessoas com marca de hematoma ou com bala de borracha ou com as duas coisas, né? Então, você tem uma comida que chega já apodrecida lá e eles não têm como outra forma de conseguir esse alimento, a não ser aquele alimento que já chega apodrecido. Então, são coisas muito sérias, mas a população acha que isso é regalia. Eu vejo como também, de forma errada, torta, injustificável, sem romantizar a facção, porque realmente é a linguagem da violência, é só a violência que cresce, né? Mas é insustentável isso, mas a população acha que isso é regalia, isso é dignidade, isso é sobrevivência, né, também, em certo sentido. Né? E aí também há uma tendência no governo também de achar eles estão fazendo isso para destruir um governo petista, né? E não querem descortinar, e paradoxalmente, contraditoriamente, existe isso em governo de esquerda e de direita. Como eu falei, o sistema prisional nacional ele é marcado por violações, né? Mas um governo, eu acho que tirar esse véu é importante para um governo mais fortalecido em sua base humanista, né? E eu acho que a eleição do nosso presidente atual, ela foi marcada com muita esperança dessa base humanista. Então,
é importante também refletir que não, claro, pode ter essas questões, infelizmente a gente está num Brasil polarizado, né? Enfim, a internet, muita coisa fake o tempo todo, mas eu acho que tem todas essas avaliações, né? E eu entendo que a gente precisa ter uma avaliação mais geral, né? Não é escutar as demandas dos presos, investigá-las mais a sério. Não significa passar a mão na facção mais uma vez num crime, significa enfraquecer, quebrar esse rótulo, quebrar esse ciclo, né? Professora, eu queria uma avaliação sua. São dois pontos. Um primeiro deles, eu assisti algumas imagens e o funcionário falava de uma maneira muito eufórica de que agora não tem mais celular no presídio aí no Rio Grande do Norte, em Natal, porque não tem nenhuma tomada elétrica dentro da cela. E aí eu fico pensando que é como se a eletricidade dentro de uma cela só servisse para carregar celular. Não é possível de você ter um ventilador. Eu imagino que você colocar 40 pessoas numa cela sem ventilação dentro dessas condições sanitárias que a senhora falou, é uma tortura, é uma tortura constante. E é claro que as pessoas se revoltam com esse tipo de situação. E não é possível, então, a gente ter um outro tipo de ação para bloquear, por exemplo, o sinal do celular, que é mais do que conhecido, sem tirar o acesso básico a que não é conforto, mas é uma situação de sanidade sanitária mesmo, não? E outra coisa que eu quero avaliar com a senhora, e aí de uma maneira, é claro que a gente não vai poder desenvolver muito, mas a importância de fazer uma reforma no sistema, no Código Penal brasileiro, porque do jeito que está hoje, você tem uma quantidade imensa de novos jovens condenados por pequenos crimes fazendo parte dessa massa, né, usada pelo crime organizado. Como é que a senhora está avaliando esses dois pontos? Certo. Primeiro, assim, vou começar pelo último. Não, vou começar pelo ponto primeiro, né? Então, por exemplo, a privação alimentar é uma questão que sempre aparece, né? Por exemplo, quando você colocou a questão do calor, depois da reforma de Alcaçuz, realmente você não tem nenhuma tomada e eles não têm também nenhum controle sobre a luz. É externo isso, né? O controle da água também é feito, né, pela direção, pela coordenação, pelos policiais penais. Então, em 2018, eu fiz uma denúncia, por exemplo, que eles estavam falando que uma cela de 40 pessoas, eles tinham água 3 vezes por dia, né, meia hora cada vez, e todos os homens tinham que ir numa cela lavar roupa, tomar banho e fazer suas necessidades básicas, porque inclusive a água da privada ela é cortada ou não, né, nos outros períodos do dia. Eu tive relatos de familiares de egressos do sistema, por exemplo, que me contaram que estavam limitados 40 homens a 2 litros de água por dia, isso em 2018, foram denúncias que eu fiz, né? Porque eu estou querendo dizer que tudo isso que a gente está vendo agora é uma coisa que eu tenho falado há pelo menos 5 anos e meio, né? E eles me contaram que um dia eles estavam com tanta sede, que tinha chovido e do lado da prisão tinha uma poça de água, então eles pegaram as camisetas que eles tinham, fizeram uma corda, uma Teresa, né? Encostaram essa camiseta na água para puxar aquela água, para espremer aquela camiseta para beber água. Então, assim, isso é um regime cruel, e se você fazer isso, eu acho que é inconcebível para a maior parte dos brasileiros fazer isso com um animal de estimação, por exemplo, né? E não dá a possibilidade para esse animal de estimação sair daquele lugar, né? Eu acho que é inconcebível para o brasileiro, para muitos brasileiros pensar isso, né, em relação a um cachorro, por exemplo, né? Enfim, então são celas muito quentes, sem ventilação, né, em que eles têm que ficar muitas e muitas vezes em posição de procedimento, né, ou seja, com a cabeça entre os joelhos, com as mãos nas nucas. A gente já teve inclusive fotos divulgadas inclusive pelo Mecanismo Nacional de Combate à Tortura, no segundo relatório, né, dos dedos quebrados porque os policiais penais batiam, né? Então, assim, é um estado de violações assim muito grave, e isso não pode ser entendido como regalia e que envolve a própria sanidade mental, né, e saúde, né, porque realmente, e uma das denúncias que está sendo colocada é isso, o fato de ter uma pessoa contaminada com tuberculose e ainda na fase de contágio, né, está sendo colocado em celas com pessoas saudáveis para contaminá-las, como forma de punição. Né? Então, tudo isso. Né? E em relação a uma reforma do nosso
Código Legal, eu acho que a gente tem que ter uma visão maior, mais ampla, menos moralista sobre a questão da guerra às drogas, né? Desde 2006, a gente teve uma lei que foi alterada, que diferenciou usuários de traficante, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma justiça seletiva e a gente vai ter distorções muito grandes. Por exemplo, eu tenho 2 alunos que foram presos com 20 gramas de maconha, claro que eles são da periferia, né? E pegaram 9 anos de prisão, e a gente tem casos, né, de pessoas da alta sociedade com uma quantidade muito maior que isso, que não são considerados traficantes. Então, enquanto a gente não rever isso e ter uma discussão menos moralista sobre isso, eu acho que é complicado, né? O excesso de prisões provisórias também. Mas eu acho, sabe, Rafael, que nem a gente tem ótimas leis, inclusive, né? A gente tem a lei de execução penal que os presos estão pedindo minimamente que ela seja cumprida, nem é tudo, né? É cumprido minimamente. Então, o fato não são as leis que estão nas normas, que estão escritas, o principal problema. O principal problema é que a gente não executa, não implementa essas leis e acaba transformando leis que só existem no papel, né? E aí a sociedade brasileira fica muito confusa também, às vezes, e tem uma visão muito reducionista das coisas, porque às vezes pensa, eles têm que ser punidos com rigor da lei. Eles querem ser punidos com rigor da lei. Eu tenho 24 alunos numa PAC, que é uma prisão com modelo que chega um pouco mais perto da lei de execução penal, que é mais barato, né, que o nível de reincidência é muito menor, mas eu perguntei para todos os meus alunos, falei, se você fosse o juiz, você se condenaria todos, porque eles são punitivistas também, né? Todos falaram, sim, eu me condenaria, porque eu errei e eu preciso pagar, mas a liberdade já é a coisa mais sagrada que eu perdi. Eu não quero pagar sendo humilhado, eu não quero pagar sendo obrigado a tomar minha própria urina, eu não quero pagar, por exemplo, passando fome e policial penal jogando água sanitária para mim, dizendo se eu quiser que eu beba aquela água, né? Então, é isso. E o que eles dizem não tem como sair melhor de uma situação dessa. Então, eu acho que a gente precisa ter uma justiça menos desigual, mais vigilante, que monitore mais. Eu acho que a gente precisa quebrar o tabu de associar a justiça à punição. A gente, como brasileiro, a gente fica revoltado, por exemplo, com esses crimes, fica revoltado porque tem muitos brasileiros passando fome hoje, a gente sabe que é um país mais desigual, mas quanto mais desigualdade na rua, isso reflete na prisão e vice-versa. As facções, elas se alimentam dessa desigualdade. Então, um bom preso é um preso que sai lá, né, recuperado. Eu tenho, mais uma vez, vou falar, tenho alunos presos que falaram, professora, a primeira vez que eu peguei no livro, na minha vida foi com a senhora. Professora, antes eu só sabia viver do crime. Isso eles estão numa PAC, de novo, que é um modelo diferenciado, que tenta ser mais próximo da leve, né? Fala, professora, antes eu só sabia viver do crime. Hoje eu sei, eu tenho uma profissão, eu sou marceneiro, sou artesão e eu posso sustentar minha família. Eu acho que a sociedade tem que entender que o preso bandido bom não é o bandido cultivado no ódio, alimentado e fortalecido pelas facções e pelo ódio que ele é incorporado, porque é quase um milagre você sair melhor. Eu não suportaria de forma alguma passar por tudo isso que eles passam, sem querer romantizar, sem querer, né, dizer que eles são coitadinhos, eles têm escolha, etc. Né? Enfim, a gente está longe de um cenário de abolicionismo penal, não é isso que eu estou querendo falar, mas um mínimo de dignidade fortalece uma sociedade mais pacífica, porque há uma continuidade entre a prisão e o presídio e as ruas o tempo todo. O Natal é o caso exemplar, está mostrando isso. E aí, só para concluir, né? Se a gente não quebra esse ciclo, daqui a 2 anos ou daqui a 6 meses, a gente vai estar tendo essa mesma conversa. Só que talvez com o crime organizado ainda mais fortalecido e, por exemplo, diferente dos outros ataques, os, hoje nunca tinha tido tantas cidades envolvidas como agora, né? Enfim, então são todas essas questões. Então, quem defende, é muito importante quebrar isso, quem defende um pouco mais de dignidade no sistema prisional não está defendendo bandido, está defendendo uma sociedade mais pacífica. E é isso que a gente quer quando a gente quer trazer esse debate um pouco mais qualificado, embora difícil, né, cheio de tabu, né? Quem defende essas ideias no Brasil é muito criticado, ameaçado de morte, inclusive, né? Então a gente tem aí, mas a minha função como professora, pesquisadora, é um pouco trazer essa visão
de forma a contribuir para quebrar esse ciclo infernal. É infernal, é trágico, é injustificável. Quero agradecer a participação da professora Juliana Mello, que é antropóloga, pesquisadora do sistema prisional, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, falando conosco sobre essa onda de violência que acontece no Estado. E a professora já falando aqui que essa não é uma novidade, há muito tempo isso vem sendo denunciado, inclusive por ela própria, desde 2018, fazendo esse trabalho de campo, visitando esses ambientes prisionais e mostrando que o que a gente está vendo hoje é uma consequência do descaso com que as autoridades tratam as pessoas que fazem parte do sistema penitenciário prisional brasileiro. Professora, muito obrigado pela sua participação, muito esclarecedora as suas análises e a realidade que a senhora traz para os nossos ouvintes e telespectadores. Agradecer mais uma vez e contar com a sua participação mais vezes aqui no Jornal Brasil Atual. Muito obrigado, viu? Muito obrigada, fico à disposição. Só para esclarecer, só uma coisa rapidinho, que quando eu comecei a fazer essas denúncias acompanhando os familiares, eu tive meu acesso bloqueado ao sistema prisional, né? Então, as denúncias, mas eu continuei acompanhando os familiares e parto um pouco desse lugar, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Um bom dia a todos. Bom dia. Conversamos com Juliana Mello aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.